Olá pessoal, vamos dar continuidade. Vamos falar agora a respeito da terceira lei de Newton. Então, o que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz o seguinte: quando dois corpos interagem, a força provocada por um dos corpos sobre o outro é sempre igual e módulo, possui mesma direção e sentido contrário à força que o outro corpo exerce sobre ele. Basicamente, a terceira lei de Newton diz que as forças sempre surgem aos pares, tá? Em outras palavras, você pode dizer que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Tá? Então, toda vez que você exerce uma força sobre um corpo, esse corpo exerce uma força sobre você. É impossível você tocar sem ser tocado. Ou seja, se em algum momento da sua vida, você dá um tapa, por exemplo, numa superfície, no momento que você bate na superfície, você está exercendo uma força sobre a superfície e essa superfície vai exercer uma força em sentido contrário. Então, porventura, vamos supor lá que você, num momento lá de nervoso, de raiva, entra numa briga e você leva um soco no olho. Tá? Então, imagina a situação, você levando um soco no olho. A mesma força que a outra pessoa vai exercer com o punho sobre o seu olho, você vai exercer com o seu olho sobre o punho dele. Ou seja, você pode falar para os seus colegas que bateu na mão do cara com o seu olho, porque a força foi a mesma, utilizando a relação da terceira lei de Newton. Mas, no entanto, o estrago, no seu olho vai ser muito maior do que na mão do cidadão, porque a mão é muito mais rígida do que a região do olho. Somente por isso. Imagina uma outra situação, um caminhão colidindo contra um fusquinha. Numa colisão do caminhão contra o fusquinha sai todo destruído e o caminhão apenas parcialmente destruído. Isso acontece por quê? Porque a resistência física do fusquinha é muito menor do que do caminhão. O caminhão é mais rígido, tá? Mas, no entanto, a força que um exerce sobre o outro sempre vai ser a mesma, independente do tamanho dos corpos. Tá? Isso significa ação e reação. Por exemplo, aqui. Aqui a gente tem a situação de um livro encostado sobre uma caixa. Tá? Nessa situação, o livro vai estar exercendo uma força sobre a caixa e a caixa vai estar exercendo uma força sobre o livro. Tá? Então, a gente pode representar essas forças, o livro e a caixa como partículas aqui, chamada de B e C. A caixa vai exercer uma força sobre o livro, então aqui a força da caixa sobre o livro e aqui a força do livro sobre a caixa. Essas duas forças, elas formam um par ação e reação da terceira lei de Newton. E o que acontece? As duas têm o mesmo valor numérico, o mesmo módulo, têm a mesma direção, que é a direção horizontal, só que cada um aponta para um lado. Essas são as características da força da terceira lei de Newton. Elas sempre vão surgir em corpos diferentes. Um par ação e reação, eles nunca se anulam, porque eles nunca estão sobre o mesmo corpo. Tá? Então, a terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Tá? Então, F de BC é igual a menos F de CB, mesmo módulo, mas sentidos contrários. O que mais a gente tem aqui? A força normal e a força peso formam um par ação e reação? O que vocês acham? Vocês viram lá no ensino médio. A força peso e a força normal, ela podem formar um par ação e reação? A resposta é não. Por que não? Primeiro, você já pode imaginar que a força normal e a força peso estão sobre o mesmo corpo. Você pode ter, nessa melancia que vocês estão vendo aqui, você pode ter tanto a força normal quanto a força peso. E as duas
estarão sobre esse mesmo corpo, então não pode formar uma paração e reação. Tá? Agora, normal, aonde que vai estar a operação e reação da força normal, então? A força normal não é a força que a mesa exerce sobre o corpo? Então, vamos colocar aqui. Essa é a força normal, a força que a mesa está exercendo sobre a melancia. Aonde está a operação e reação? Vai ser a força que a melancia está exercendo sobre a mesa, ou seja, vai estar na mesa. Então, a normal está para cima na melancia e o paração e reação normal vai estar sobre a mesa apontando para baixo. Tá? Então, perceba que o paração e reação aqui estão em corpos diferentes. Aí vocês devem se perguntar, bom, e no caso da força-peso? Então, vamos pegar a superfície da Terra, vamos colocar a mesa sobre a Terra, tá? Desenho lindo, né? Então, agora a gente tem a melancia, tem uma mesa e tem aí a força-peso apontando para baixo, né? Agora, aonde vai estar o paração e reação da força-peso? É só a gente pensar o seguinte, o que é a força-peso? A força-peso não é a força com que a Terra está atraindo o corpo? Então deve surgir uma força em sentido contrário, que é a força que esse corpo está atraindo a Terra. Ou seja, vai surgir um paração e reação no centro da Terra. Então, para cada corpo que a gente coloca uma força-peso, indica uma força-peso, vai ter um paração e reação no centro da Terra. Tá? Por que a gente não observa a Terra caindo na direção do corpo, se a força é a mesma? Porque a massa da Terra é muito maior. Tá? Como a massa é muito maior, ela possui uma inércia muito maior. Então, a tendência do corpo é a melancia se aproximar da Terra e não o contrário. Tá? Mas a força que a Terra atrai a melancia é a mesma força que a melancia atrai a Terra. Tá? Aí a gente vem aqui com alguns casos específicos para a força de ação e reação. Ó, como o cavalo se move, então? Então vamos lá. Se você disse que o cavalo empurra o chão, está absolutamente certo. Mas o que faz realmente o cavalo andar é a força de reação que o chão faz no cavalo. Poderíamos esquematizar tudo isso da seguinte forma: força que o chão faz no cavalo vai estar para frente, e a força que o cavalo faz no chão está para trás. Isso é o mesmo que acontece quando a gente anda. Quando a gente dá um passo, a gente empurra o chão para trás e o chão exerce uma força para frente e faz a gente se movimentar. Aí vem outra situação. Mas o cavalo tem que puxar a carroça. Como ficaria o esquema das forças com a carroça? É preciso lembrar que a mesma força que o cavalo puxa, ela segura o cavalo, ou seja, aplica nele uma força de reação para trás. Observe o esquema. Então, ó, força que o cavalo faz na carroça, vai estar para cá, né? Puxando para frente. E aqui no cavalo vai ter uma força que a carroça faz no cavalo, em sentido contrário. Essa discussão mostrou dois pares de força de ação e reação. O primeiro é representando a interação entre o cavalo e o chão, e o segundo mostrando a interação entre o cavalo e a carroça, certo? Mas para entender o movimento do cavalo que puxa a carroça, podemos fazer um esquema somente com as forças que são aplicadas nele. Observe o seguinte, ó, força que o cavalo faz na carroça, né? Essa aqui para trás. E a força que o chão faz no cavalo, que é essa para frente. Se o cavalo consegue se mover para frente, é porque a força que o chão faz no cavalo é maior que a força que a carroça faz no cavalo. E, portanto, o cavalo tem que aplicar uma grande força no chão para que a reação desta também seja grande. Se não for assim, ele patina e não consegue arrastar a carroça. Então, a relação de forças para o cavalo movimentar a carroça fica apenas em cima dessas duas. A força que ele está aplicando no chão
provoca uma reação do chão sobre ele e a força com que a carroça arrasta ele para trás. Essa força aqui sendo maior, ele sempre vai conseguir arrastar a carroça, tá? E a carroça, como se move? Tá? É claro que ela se move porque o cavalo puxa, mas não podemos nos esquecer que além do cavalo, a carroça também interage com o chão, que segura através do atrito, tá? Então, o atrito aqui no chão vai provocar uma força no chão sobre a carroça. Evidentemente que a força que o cavalo faz na carroça tem que ser maior para poder arrastar a carroça. Tá? Outra força particular que pode surgir é a força elástica. Tá? Quando uma mola é comprimida ou tracionada de uma pequena distância, a força será Fx igual a menos Kx. Isso aqui é verificado experimentalmente, que é conhecido como lei de Hooke. Tá? Onde o que significa isso? Esse K é a constante elástica da mola, que representa, em assim, de palavras mais simples, como se fosse a rigidez da mola. Quanto maior o K, mais difícil é de você esticar a mola. Por exemplo, você tem que diferenciar a mola de um amortecedor de carro e a mola, por exemplo, de um relógio, que vai no relógio, ou o que mais? Uma mola pequenininha que você pode ter aí num brinquedo. Tá? E o X é a deformação. Quanto mais você estica uma mola, maior é a força elástica em sentido contrário. Como a força elástica surge sempre em sentido contrário à força aplicada, ou seja, você puxa a mola puxa de volta. Você empurra a mola empurra de volta. Então, o fato dela tentar restaurar o movimento, restaurar a posição original, ela é chamada de uma força restauradora e recebe um sinal negativo aqui para indicar isso, que ela está sempre contrária à força aplicada. Tá? Então é por isso esse sinalzinho de menos. Então na próxima aula a gente vai resolver aí mais alguns exemplos de aplicação agora das 3 leis de Newton, tá? Vejo vocês na próxima aula.